Olá, meus amigos queridos, chegamos ao penúltimo vídeo a respeito dos comentários aqui do livro Um Curso em Milagres. Então vamos lá, vamos hoje falar um pouquinho sobre o capítulo 30, o novo começo. Introdução. A meta está clara, mas nesse momento precisas de métodos específicos para atingi-la. Ou seja, a nossa meta para essa mudança já ficou bem clara para nós, pelo menos já deve estar muito bem clara para nós no percorrer desses 30 capítulos. A rapidez com que ela pode ser alcançada depende de uma única coisa: a tua disponibilidade para praticar cada passo. Então, tudo que Cristo vem nos ensinando, a forma como Ele vem colocando ferramentas para que a gente possa aprender a ressignificar tudo que a gente sabe que a gente deve mudar internamente, dentro de nós, a gente já sabe que a meta é essa. E já foi deixada várias ferramentas aqui nesse livro. E meio que nesse primeiro capítulo que vocês vão ver no decorrer aqui dessa leitura, ele vai dando, ele ainda parece que ele dá mais uma pincelada, tipo uma última, como se fosse uma última revisão, além dos exercícios, das posturas mentais que a gente deve assumir. Então ele vem pontuando aqui, eu achei super interessante, com algumas frases para a gente ficar se repetindo, para que a gente não saia desse caminho que nós brilhantemente escolhemos percorrer. Então aqui ele fala assim: agora nós buscamos fazer com que sejam hábitos, de tal forma que venhas a tê-los à mão para qualquer necessidade. Ou seja, que a nossa forma certa de pensar, que o ato de colocar a decisão dos nossos pensamentos na mão e dos nossos sentimentos na mão da nossa centelha, que isso se torne um hábito, que seja automático, até que não precisaremos mais estar escolhendo entre centelha e ego, porque a partir do momento que isso se tornar um hábito, a gente unifica e não teremos mais essa mente dual, que a gente tem aqui. Então vamos lá, tópico 1. Regras para decisões. As decisões são contínuas, Enquanto isso daí eu acho que é uma opinião minha, acredito eu que enquanto encarnados aqui nesse plano, a gente vai ter que ser sempre constante nas nossas decisões, porque a gente está num meio que a gente vai estar sempre vulnerável, a essa dualidade. O planeta Terra é um planeta dual, Não é sempre que sabes quando as estás tomando, mas com um pouco de prática, com aquelas que reconheces, começa a se formar um padrão que te conduz através do resto. A gente começa automaticamente a sentir onde a gente está errando, onde a gente continua pensando da mesma forma errada. Então a gente começa a reconhecer. E aí se torna meio que um padrão nosso, essa vontade de mudar, essa vontade de ressignificar tudo. E se achares que a tua resistência é muito forte e que a tua dedicação é pouca, não estás pronto. Sabe aquela coisa assim de tipo, ai, nossa, eu sei que eu devo fazer, mas eu acho tão difícil. Isso são racionalizações, que a gente fica se dando. Pra mim, tipo, a famosa desculpinhas esfarrapadas, sabe? Então é porque você não tá pronto, porque é ainda o teu ego que tá respondendo. Esse, ai, mas é muito difícil. Não é difícil porque justamente a gente já tem uma compreensão de tudo que a gente falou sobre isso. Inclusive, esse capítulo fala muito, ele dá um insight muito legal, por exemplo, da compreensão do que é o perdão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, não, é como se Cristo está falando, não tem mais desculpas. As ferramentas vocês já têm. Então, agora o trabalho é apenas a decisão de acionar isso ou não, ou continuar com desculpinhas, Não lutes contigo mesmo, mas pensa no tipo de dia que queres e diga a ti mesmo que há um caminho no qual esse dia pode acontecer exatamente assim. Então, tenta mais uma vez ter o dia que queres. O enfoque começa com o seguinte. Então, aí vem uma das frases que ele nos coloca para que a gente use isso diariamente, constantemente. Então, a gente começaria nosso dia assim. Hoje eu não tomarei decisões por minha conta. Ou seja, eu não vou racionalizar nada. Isso significa que estás optando por não seres o juiz do que fazer,
mas também tem que significar que não julgarás as situações às quais serás chamado a responder. Situações acontecerão para que a gente aplique esse conhecimento, porque o exercício de aplicar esse conhecimento é a forma como a gente vai recondicionando a mente. É tipo assim, eu quero ver se vocês estão só na teoria ou se vocês realmente estão aplicando e realmente estão se dispondo a mudar, né? E trabalhando para que essa mudança realmente aconteça. Pois se a julgares, terás estabelecido as regras segundo as quais deve reagir nelas. Então, a situação vai aparecer. E a partir do momento em que eu julgar ela, eu já estou meio que dando uma condicionante para aquilo. Né? Primeiro que eu já estou interpretando. E a gente falou lá em cima que a gente não vai tomar decisões nenhuma por conta própria. Então, antes da gente já tecer algum julgamento ou algum comentário, ou algum pensamento a respeito de qualquer situação que esteja acontecendo, vamos silenciar, né? O que eu sempre falo, vamos dar uma silenciada, vamos esperar. E aí deixa a centelha te colocar o que realmente é aquilo, qual realmente é o significado verdadeiro daquela situação. E nesse caso, uma outra resposta não pode produzir senão confusão, incerteza e medo. Uma outra resposta que não seja da centelha, né? Aí viria da onde? Se não é centelha, é ego. Então, aí é óbvio que vai gerar confusão, medo, incertezas, né? Durante todo o dia, a qualquer momento em que penses a respeito disso e tenhas um momento quieto para reflexão, diga mais uma vez a ti mesmo qual é o tipo de dia que queres, os sentimentos que queres ter, as coisas que queres que te aconteçam e as coisas que queres experimentar. E diga, se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. Então é como Cristo está falando assim, olha gente, antes de sair da cama, mentalizem o dia que vocês querem ter. Mentalize como você quer se sentir nesse dia. O que você quer colocar aqui, ó? Você tem uma página em branco. Como é que você quer preencher ela? Né? O que você quer colocar, né? Nas próximas cenas que virão? Faça você o teu roteiro. Né? Porque realmente quando a gente começa a fazer isso, a gente aí usa dessas frases, né? Para que a gente lembre que a gente criou um propósito antes de sair da cama, a gente começa a meio que automaticamente a lembrar disso e a realmente deixar a coisa acontecer, porque não adianta eu antes de sair da cama eu faço essa programação, mas a sair do meu quarto já acontece uma coisa que eu já esqueço e já volto e o dia a dia e a correria e aí a gente não muda. Então assim, vamos ficar repetindo essas frases, vamos anotar, põe no papel, cola na porta antes de sair, sabe? E vamos ficar tendo esse hábito da gente repetir. Porque é o constante trabalho de falar assim, ó, eu não quero mais pensar por mim mesma, eu quero aprender a trabalhar junto com a minha centelha divina, né? Porque ela tá em mim aqui, ela é quem eu sou em verdade, então eu quero reaprender a trabalhar com a minha mente certa e quero desfazer essas ilusões erradas que o ego, né, que a gente criou com a mente no ego. Então, essas frases são muito legais pra gente ir voltando nesse trabalho. E aí, aqui eu só grifei, eu só vou ler, e aí depois quando vocês estiverem estudando esse capítulo, né, vocês fazem isso também, anotem, sabe? Eu não tenho nenhuma pergunta, eu esqueci o que decidir. Isso é muito legal porque às vezes a gente quer, quando a gente vai fazer esse roteiro novo, né, para o nosso dia a dia, né, então a gente quer meio que criar os caminhos, porque a gente acha que a gente sabe quais os caminhos que devem acontecer para eu atingir aquele objetivo. Isso também é errado, a gente tem que soltar o como. Não importa o como, a gente tem que ter a certeza do resultado que a gente quer. Saber se esse resultado, saber reconhecer se esse resultado realmente é onde está o ponto da nossa felicidade, ou se é mais um ídolo que a gente está colocando, né, como algo fora da gente. Então, assim, se realmente, pessoal, a nossa meta for a nossa conexão com a nossa centelha, a gente só tem que pensar nisso, sabe? Só pensar em cada momento a não mais pensar com a nossa mente, deixar que ela conduza o nosso dia, nem fazer perguntas como ele coloca aqui, né? Nem querer criar caminhos. A gente quer o quê? A gente quer falar assim, olha, hoje eu quero meu dia com harmonia, com paz,
e comigo tomando decisões certas, tomando decisões junto com a minha centelha divina, só. E aí as coisas vão acontecendo. Outra frase, pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora. Aconteceu algo que não foi conforme aquilo que você esperava? Você reconheceu esse sentimento que não foi legal a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação? Fala pra você mesmo. Fala, puxa vida, isso daqui... Não põe pra debaixo do tapete, né? Não deixa a sombra crescer. Fala, pô, olha, pelo menos agora eu tô reconhecendo que não tá legal isso aqui pra mim. E aí vem, e assim eu espero ter estado errado. Outra frase. A gente assume que não tá legal. E aí vem mais uma pra completar. Quero um outro modo de olhar para isso. Então, olha que passos importantes. A gente faz um planejamento, a gente dá um propósito para aquilo, de como a gente quer o nosso dia. E aqui ele está falando, olha, o propósito de vocês sempre será o mesmo para todos vocês, que é a reunificação com a nossa centelha. A gente reconhece que a gente não gostou, que a gente reagiu de uma forma errada para uma situação. A gente fala, pô, eu sei que isso não está me fazendo bem, que isso não é legal, porque eu já comecei a sentir aqui que, pô, se não tá legal, se não tá me trazendo paz, não vem da minha centelha. Então eu já reconheço aqui que isso aqui não tá legal. E aí você se coloca à disposição para ressignificar aquilo, né? Para mudar. Lembra que eu sempre falo nos vídeos assim, a sinceridade, a honestidade com a gente mesmo, de reconhecer a necessidade da mudança. Isso é fundamental. Talvez haja um outro modo de olhar para isso. O que posso perder por perguntar? Se tudo isso não está fazendo sentido, mas não tome uma decisão de desistir sem ao menos tentar. Né? O que você pode perder? No máximo você vai voltar a ser o que você sempre foi. Mas se a gente não tentar, a gente vai sempre achar que não é verdade, que não pode ser tão bom assim, não pode ser tão fácil assim. É preciso ficar claro que é mais fácil ter um dia feliz sem impedires completamente a entrada da infelicidade. Mas isso requer prática das regras que irão proteger-te da devastação do medo. Quando isso tiver sido conseguido, o triste sonho de julgamento terá sido para sempre desfeito. Mas, por enquanto, tens necessidade de praticar as regras do seu desfazer. Então, enquanto não for automático, porque estaremos unificados, a gente tem que ir aplicando sim essas regrinhas que ele coloca aqui pra gente poder reconhecer, né, os pontos que ainda estamos errando. Tópico 2, o livre-arbítrio. Será que não compreendes que opor-te ao Espírito Santo é lutar contra ti mesmo? Ele te diz apenas a tua vontade. Ele fala por ti. Na sua divindade, na divindade da nossa centelha, na divindade do Espírito Santo, está apenas a tua, a nossa. E tudo o que ele sabe não é senão o teu conhecimento guardado para ti, de modo que possas fazer a tua vontade através dele. É como se, quando eu li isso, né, eu imaginei assim, é como se, como a gente optou em criar uma forma errada de pensar, isso que a gente chama de centelha é a nossa essência, que é a nossa essência, é como se Deus falasse assim, putz, eles estão querendo tomar um caminho que eu já sei que não vai ser legal, deixa eu guardar aqui a essência deles, deixa eu guardar quem eles são de verdade, deixa eu proteger os meus filhos em verdade. E aí eles vão manifestar essa ilusão que eles tanto querem experienciar, deixa eles experienciar isso, mas eles estão aqui, ó, imaculados. Me perdi aqui. Deus pede que faças a tua vontade, ele une-se a ti. Ele não estabeleceu o seu reino sozinho. E o próprio céu não representa senão a tua vontade, onde tudo o que é criado é para ti. É como se a nossa centelha fosse essa verdade que antes de ser imaculada, sabe? É como se fosse nós, antes de termos nos colocado a dúvida. Né? Então a gente permanece... Deus protegeu a gente íntegro. Então a vontade da nossa centelha é a nossa vontade, porque somos nós. Assim como o ego não é uma terceira pessoa, a centelha não é uma terceira pessoa. A centelha somos nós. Quando eu era mais novinha, eu lembro de estudar o eu maior e tal, e eu tinha uma visão de que o eu maior seria um eu meu evoluído
e que eu tinha que alcançar, chegar naquele plano, né? E hoje eu vejo que não, eu sou esse eu maior, eu já sou esse eu maior. Eu só tenho que me desfazer dessas ilusões que eu mesma criei, que eu mesma coloquei a minha verdade à prova. Então eu tenho que ter a responsabilidade de assumir isso, de ressignificar isso, mas sou eu aqui, né? É claro, a gente tem um caminho evolucionário, de evolução, que eu não sei agora se eu vou generalizar ou não, mas eu acredito que existem seres que têm um caminho evolucionário, mas a grande maioria esqueceu de quem é em essência, né? Então é como se a gente foi criado completo e a gente só desfez isso por acreditar enfim, em situações que não eram a nossa verdade. Então por isso que quando a gente estuda isso e cai para nós um conhecimento desse, é porque eu acredito que isso aqui é para todos, né? Para todos nós, não existe, somos todos iguais, não existe diferença. Então, todos nós somos essa verdade, somos essa centelha, entende? O trabalho de evolução, para mim, eu passei a enxergar de uma forma diferente. Eu passei a enxergar mais como um trabalho de reconexão, sabe aquela história do religare, né? De reconectar com o que nós já somos, com o que nós um dia já manifestamos. Sei, posso estar errada, posso estar enganada, mas é o que hoje me faz sentido. Deus não é nenhum inimigo para ti. Ele nada pede além de ouvir-te chamá-lo de amigo. Ou seja, Deus quer que a gente volte a se ver e acreditar que somos o que realmente somos. Como é maravilhoso fazer a tua vontade, pois isso é liberdade. É óbvio que é liberdade, porque a gente sai dessa prisão mental que a gente mesmo criou, desse castigo mental que a gente mesmo criou pra gente, né? Então é libertador. Quando eu olho pra minha centelha e falo, eu sei que eu sou você, né? Não é mas assim, eu sei que é isso que eu sou. E é isso que eu quero manifestar aqui e agora e aonde quer que eu vá num futuro. Eu sei o que eu sou e é isso que eu vou manifestar. Essa é a liberdade, essa é a verdade. E aí acredito também que vem diferentes tarefas, diferentes, sei lá, papéis que você vem para representar, para completar algo, mas o verdadeiro propósito é reconectar com essa centelha, é voltar a ser quem somos de verdade. E cada um fazendo uma tarefa diferente do outro e todos em harmonia. A não ser que faças a tua vontade, não és livre, porque estaríamos fazendo a vontade de um ego, né? De uma mente egóica que é pura prisão. E Deus iria deixar o seu filho sem aquilo que ele escolheu para si mesmo? Você acha que Deus ia tirar de nós o que a gente escolheu? Óbvio que não, a gente já é uma manifestação dele, criada em perfeita felicidade. Então, se a gente sabe qual é a nossa felicidade, por que eu não vou deixar a centelha agir? Sendo que a minha centelha é essa essência dessa felicidade, porque ela é o que eu sou em verdade, então ela sabe o que realmente me faz feliz. Então por isso que a gente fala, né? Não, vamos escutar a centelha, e por isso que isso é tão certo, gente. Porque a centelha somos nós, em verdade. Né? Então a gente não tem que ter medo do desconhecido ou de achar que, puxa, mas será que se eu me unir com a minha centelha eu vou deixar de ser eu? Ou, mas, meu, o que será que minha centelha quer? Mas, ai, será que eu vou me afastar daqueles que eu amo? Não. É a nossa essência, é a nossa essência em verdade. Sabe? Sem as questões disso aqui, sem as questões dessa manifestação. É a gente com a nossa verdade, é a gente em Deus. Que motivo tens para a raiva em um mundo que meramente espera a tua bênção para ser livre? A raiva nada pode contra a gente, porque a gente só precisa dar a nossa bênção para isso, tudo que eu falei agora. E aí a gente é livre de qualquer tipo de ataque. Se tu fores prisioneiro, o próprio Deus não poderia ser livre, pois o que é feito àquele a quem Deus tanto ama é feito ao próprio Deus. Não penses que ele quer limitar-te.
Ele que te fez co-criador do universo com Ele. Essa centelha aqui, essa essência nossa, ela sabe que a gente é merecedor de tudo. Ela sabe, porque ela sabe quem é nosso Pai, né? Então é como se a gente realmente abrisse as portas para um eu totalmente diferente daquele eu que a gente vem manifestando e a gente realmente voltasse. E aí a gente não tem mais que ter nada, não tem mais que temer nada, não tem mais que temer pessoas, temer faltas, temer doenças, temer nada. Porque aí a gente volta a ser a verdade. E aí a gente volta a trilhar. Aí sim eu acho que entra um caminho evolucionário, mas a partir de um ponto em que a gente não é mais essa ilusão manifestada. A gente volta a ser o que somos em verdade. E aí o nosso caminho evolucionário volta a ser vivenciado em harmonia, em paz, né, ao lado de irmãos amados, sem toda essa besteirada de ego que a gente criou e veio vivenciar aqui. Deus se volta para ti para pedir que o mundo seja salvo, pois pela tua própria salvação ele é curado. O mundo é curado a partir do momento em que a gente mudar esse padrão mental errado. E ninguém caminha sobre essa terra sem depender da tua decisão para aprender que a morte não tem poder sobre ele, porque ele compartilha a tua liberdade assim como compartilha da tua vontade. É como se a nossa libertação fosse libertando, fosse fortalecendo a energia da verdade, né? E aí a gente passasse a mudar toda uma frequência ilusória, né? A gente meio que vai conseguindo expulsar essa ilusão, não expulsar até, mas ressignificar essa ilusão e tornar real o que hoje a gente vive no mundo irreal, no mundo de ilusão. A gente começa a tornar real esse mundo, a partir do momento que a gente manifestar a nossa verdade. Tópico 3. Além de todos os ídolos. Ídolos são bastante específicos, mas a tua vontade é universal, sendo sem limites. E assim ela não tem forma, nem fica contente quando tem a sua expressão em termos de forma. Lembra que a gente falou do capítulo passado, ou retrasado, não lembro, do que são ídolos, né? Ídolos são as projeções, né? O nosso ponto de felicidade que a gente coloca fora, ou em alguma pessoa, ou em alguma realização, ou em algum bem material. São situações que a gente põe, que a gente é dar o sentido da nossa felicidade a algo que está fora e não dentro de nós, no aqui e no agora, como se a nossa felicidade não dependesse da nossa escolha em estar feliz, né? Daquela escolha que a gente fez no dia de hoje, né? Que eu decido ser feliz independente do externo. Os ídolos é justamente o contrário, é a gente colocar no externo os nossos pontos de felicidade, de realizações e de conquistas. Ídolos são limites, porque são coisas que a gente coloca fora, né? E o que está fora, um dia ele pode acabar, então não deixa de ser um limite, né? Eles são limitados. São a crença em que existem certas formas que te trarão felicidade e em que, através da limitação, tudo é atingido, né? Então, o que é limitado pode me trazer felicidade. Então, através de algo que é limitado, ou seja, através da limitação, eu posso ser feliz. Até a nossa vida, né? Aqui manifestada, a gente acredita na morte. Então, até a nossa vida, a gente põe um limite, né? Olha como é estruturado esse mundo do ego que a gente vive, né? É como se dissesses: não tenho necessidade de tudo, quero essa pequena coisa e ela será tudo para mim. Porque a gente se limita até no nosso querer, a gente se limita até na nossa felicidade. Pode reparar, gente, quantos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui pensa assim, sei lá, vou usar um exemplo bem material. Nossa, mas eu quero ter muito dinheiro para ter isso. Ai, não, mas tá, não precisa ser muito, vai, pode ser só, mas isso tá bom, pode ser só um pouquinho. Isso não é centelha. Não tô falando que ela tá no montante de dinheiro a felicidade, não é isso. Mas a gente se limita até no nosso querer, né? Porque a gente ainda não voltou a ser a centelha que somos, e o que não é, o que é a parte disso é limitado, porque a gente está num mundo criado pelo nosso ego, que é um mundo criado por limites, pela limitação da nossa felicidade, da nossa saúde, da nossa vida, né?
E isso não pode deixar de falhar em satisfazer, porque é tua vontade que tudo seja teu. Decide-te por ídolos e estás pedindo a perda. Decide-te pela verdade e todas as coisas são tuas. A gente lembra quando no começo do livro, isso volta lá atrás, bem no começo, ele fala das cercas, né, que a gente coloca. A gente quer limitar tudo, limitar o nosso território, né, limita tudo. Aqui tem, eu vejo também como tem algo muito maior aqui por trás. A gente se limita, além de tudo que é físico, a gente se limita como pessoas, né? A gente se limita só dentro da nossa família. Então tudo vai ser limitado. Quando fala da centelha e fala que, meu, tudo é possível para todos, já nos cria um conflito também, né? Então até essa sensação de limitação, para mim, no meu ver, tem até a ver com isso também. Porque se a gente fosse olhar pelo lado da verdade, a felicidade ela é possível para todos nós, a riqueza é possível para todos nós, a prosperidade, de uma forma maior do que realmente é a prosperidade, ela é possível para todos nós. O que busca não é forma. Que forma pode ser um substituto? Que forma pode ser um substituto para o amor de Deus, o nosso Pai? Né? E é muito louco também, pode parecer meio, não sei se piegas é a palavra, quando a gente fala assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a sensação do ter passa a ser melhor compreendida, a gente passa a não ter medo, né, de ter, porque a gente sabe que não é no ter que está a nossa felicidade. Então, assim, ou não é em estar com uma pessoa, ou não é no outro que está a nossa felicidade. Então, que forma pode me trazer uma felicidade maior do que a felicidade, do que sentir a felicidade que o amor do Pai tem por nós vai nos trazer? Essa é a maior felicidade e ela vem do nosso sentir daqui, ela não vem do que está fora. Pensamentos parecem ir e vir. Entretanto, tudo o que isso significa é que às vezes está ciente deles e às vezes não. Um pensamento que não é lembrado renasce para ti quando volta à tua consciência. No entanto, ele não morreu enquanto o esqueceste. Esteve sempre presente, mas não estava ciente dele. Os pensamentos de Deus estão muito além de qualquer mudança e brilham para sempre. Eles não esperam por nascer, esperam boas-vindas e serem lembrados. O pensamento que Deus mantém de ti é como uma estrela imutável no céu eterno. Mais uma vez reforçando que estamos lá, imutáveis, somos um pensamento de Deus, somos uma criação sua. E para a gente se reconectar com isso, basta a nossa vontade de nos reconectar com isso. Refazer, ressignificar o que criamos de errado, porque pensamentos, né, são vivos, até que a gente, e aí o que a gente quer mudar, não é que a gente vai ir lá e desfazer o pensamento, não, a gente vai ressignificar a forma de pensar, e aí tudo vai tendo um outro significado, até a gente ressignificar tudo que a gente tem que consertar, tá? Do que foi um dia uma criação nossa. E aí a hora que a gente harmonizar tudo isso aqui, a gente unifica com a nossa centelha. Tópico 4. A verdade através das ilusões. Tu atacarás aquilo que não satisfaz, e assim não verás o que o inventaste. Tu sempre lutas contra ilusões, pois a verdade que está por trás é tão bela e tão serena em amorosa gentileza, que se estivesse ciente dela, te esquecerias inteiramente de te colocares na defensiva e correrias para o seu abraço. A verdade nunca poderia ser atacada. Aqui ele fala como nós mesmos damos o valor para as ilusões. Então a gente vê uma situação ilusória, a gente cria uma situação ilusória, ou diante daquela situação ilusória, a gente vai criar o sentimento que a gente vai dar o poder para ela, meio que gerar na gente o sentimento. Então, por exemplo, assim, ficou meio confuso agora, né? Mas assim,
Ele cita aqui o exemplo dos brinquedos. Vocês que estão lendo no livro, vocês vão ver mais aqui para baixo. Que ele fala, a criancinha abre a caixa de madeira e dessa caixa sai o palhaço. Então, a princípio, a criança vai se assustar com aquela reação inesperada ou com aquele susto que ela vai tomar e ela vai ficar com medo, até ela descobrir que aquilo é apenas um brinquedo e aquilo não tem poder para atacar ela, né? É assim com a nossa vida. Quando a gente descobre quem somos em verdade, que estamos ali unidos a Deus na nossa essência, a gente não precisa mais temer as ilusões das quais estamos passando ou os momentos ilusórios que ainda estamos vivenciando. Então é a gente que vai ditar, é a gente que vai dar o poder para aquela situação, se aquilo vai acabar com o nosso dia ou se aquilo eu vou interpretar da forma certa e vou saber conscientemente que aquilo não tem poder para me afetar. Porque se for um problema, se eu deixar, minha centelha vai me trazer os meios para eu resolver. Se for um sentimento ruim ou um sentimento que me traz tristeza, eu vou pedir para que a centelha ressignifique aquilo. Se for uma perda de uma pessoa querida, eu vou pedir para minha centelha curar essa dor e deixar somente momentos bons, momentos de alegria, porque eu entendo que a vida aqui manifestada é apenas uma passagem, né? E que todos nós, querendo ou não, temos um tempo para passar aqui a experiência que a gente precisa passar. Então, assim, gente, tudo que acontece nas nossas vidas, todas as situações, a gente tem sim o poder de decidir sobre como aquilo vai ou não afetar a gente. Então, o que está nos trazendo medo, será que não é só apenas uma caixa de madeira com um brinquedo dentro que não tem poder nenhum para nos afetar realmente? É a gente que vai decidir isso, é a gente que vai dizer. A realidade observa as leis de Deus e não as regras que estabeleceste. Ou seja, a realidade com R maiúsculo, ela obedece às leis de Deus, não às leis do ego que a gente está manifestando aqui. São as suas leis, as leis de Deus, que garantem a tua segurança. Todas as ilusões a respeito de ti mesmo nas quais acreditas não obedecem a lei alguma. São ilusões de um mundo egóico que é um mundo de ilusões. Então nada nos afeta em verdade. Tópico 5. O único propósito. Quando irmãos se unem em propósito no mundo do medo, eles já se encontram à beira do mundo real. Quando a gente se une nesse propósito que eu falei no começo do livro, a gente já está à beira desse mundo doido aqui. Porque a gente já reconheceu, né, uma forma diferente de ver as coisas. Talvez ainda olhem para trás e pensem que vem um ídolo que querem. No entanto, o seu caminho já foi seguramente traçado para longe dos ídolos, na direção da realidade. Pois, quando uniram as suas mãos, foi a mão de Cristo que tomaram e olharão para aquele cujas mãos eles seguram. A face de Cristo é contemplada antes do Pai ser lembrado, pois ele tem que continuar sem ser lembrado enquanto seu filho não tiver alcançado o que está além do perdão. O que está além do perdão? O amor de Deus. Enquanto a gente não alcançar esse estado pleno, a gente ainda tem que usar muito do perdão. Entretanto, o amor de Cristo é aceito antes. E então virá o conhecimento de que eles são um só. Como é leve e fácil o passo que atravessa as estreitas fronteiras do mundo do medo. Quando reconheceste de quem é a mão que seguras. A gente está de mão dadas com Cristo, que se manifestou aqui para falar, olha, eu estou aqui com vocês. O que mais a gente vai temer, gente? Dentro da tua mão está tudo o que necessitas para caminhares em perfeita confiança para longe do medo, para sempre e para seguires adiante e rapidamente alcançar as portas do céu. É deixar Ele nos ensinar, é pedir para Ele nos ajudar a ressignificar tudo que a gente vem dando significado errado. A gente está de mão dadas com Ele. O antigo ódio está desaparecendo do mundo e com ele toda a raiva e todo o medo se vão. Não olhes mais para trás, pois o que está diante de ti
é tudo o que jamais quiseste em teu coração. Abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quisestes. De novo, gente, a gente tem o poder de desfazer essa egrégora de ódio e de guerra que é esse planeta. A gente consegue desfazer, porque se fomos nós que criamos tudo isso aqui em ilusão, somos nós que devemos descriar e criar de uma forma certa. Então, a partir do momento que a gente estiver vibrando essa verdade, que a gente estiver assim, ó, realmente eu estou de mão dada com Cristo, eu vou deixar que Ele me ensine a ressignificar tudo isso aqui, a gente vai estar mudando essa frequência do planeta, a gente vai estar elevando o planeta todo. E aí imagina eu unida nesse propósito a vocês, aos irmãos, aos vizinhos, aos sei lá mais quem. Imagina tudo isso nas nossas mãos e a gente de mãos dadas, unidos nesse propósito. Não olhes para trás, a não ser com honestidade. E quando um ídolo te tentar, pensa nisso. Nunca houve um momento em que o ídolo te trouxe coisa alguma, exceto a dádiva da culpa. Nenhum deles foi comprado a não ser ao custo da dor, e nem jamais foi pago apenas por ti. Portanto, seja misericordioso com o teu irmão, e não escolhas um ídolo irrefletidamente. Lembra-te de que ele pagará o custo, assim como tu, pois ele se atrasará quando olhares para trás, e não perceberás de quem é a mão amorosa que seguras. Assim sendo, olha para frente em confiança, caminha com o coração feliz, que bate em esperança e não ecoa no medo. A vontade de Deus está para sempre, naqueles cujas mãos estão unidas. É sempre na nossa união, gente, porque a gente precisa se unir para isso. Um trabalho sozinho, ele individual, ele é muito importante. Mas para a gente mudar todo esse planeta, a gente precisa dessa união. A gente precisa que a maior parte de nós esteja vibrando nessa corrente. Então, olha como é importante o nosso trabalho interno. Porque é só se trabalhando que a gente vai ter energia e vai ter frequência também para continuar aqui fortes de mãos dadas. Tópico 6. A justificativa do perdão. A raiva nunca é justificada. O ataque não tem fundamento. É aqui que o escape do medo começa e ele será completado. Não te é pedido que ofereças o perdão quando o ataque é devido e seria justificado. Gente, vamos entender muito bem esse tópico aqui. Porque se a gente lê de uma forma sem prestar atenção, a gente vai fazer uma interpretação que pode vir a ser uma interpretação totalmente errada do que Cristo está aqui colocando. Lembra quando eu falei no começo que a gente ia até entender de uma forma mais esmiuçada realmente o poder que é o perdão? Então, vamos lá. Não te é pedido que ofereças o perdão quando o ataque é devido e seria justificado. Se eu continuar justificando que esse ataque é real, que é isso que a gente faz, e aí a gente vem com perdão, isso está errado, porque eu estou afirmando o que eu li aqui, que a raiva nunca é justificada e que o ataque não tem fundamento. Vamos lá. Pois isso implicaria em que, por responder de uma forma que não é justificada, o teu perdão viria a ser a resposta ao ataque que foi feito. E assim, o perdão é impróprio, pois está sendo concedido onde não é devido. Vamos lá. O perdão sempre é justificado. A salvação não está em seres solicitado a dar respostas não naturais e impróprias para o que é real. Ao contrário, ela apenas pede que respondas de maneira apropriada ao que não é real, por não perceberes o que não ocorreu. Então, quando eu estou perdoando aquele ataque, eu tô falando para mim que aquele ataque foi possível de acontecer, que aquele ataque foi real. Ah, Fernanda, mas foi real, eu vivi isso, aconteceu isso na minha vida. Vamos continuar aqui. Mas meramente te é solicitado que vejas o perdão como a relação natural,
a aflição que se baseia no erro e assim clama por ajuda. Um ataque é uma ilusão. Então o que eu vou perdoar não é esse ataque em si, porque esse ataque aqui não existiu. O trabalho do perdão é o ressignificar aquela situação. Nossa, buguei. Vamos lá, vamos ver se vocês interpretam assim, né? Como eu interpretei. Uma situação me trouxe uma dor. Sei lá, quando eu era criança, eu fui abandonada. Quando eu reconheço quem eu sou de verdade, com esses olhos de quem eu sou de verdade, eu vou olhar para essa situação. E aí eu vou perdoar aquele abandono, e aí eu vou perdoar o causador desse abandono que me abandonou e me fez sofrer, ou eu vou, através da mente certa, olhar para aquela situação e pensar assim: um filho de Deus que está presente em Deus, protegido e imaculado por Deus, pode ser abandonado? Ou isso daqui é consequência de uma reação ilusória minha ou de algo que eu devo aprender neste mundo ilusório? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar de uma forma certa, mas o que eu vou fazer é compreender a situação, entender a situação, olhando como um filho de Deus, como eu sou, como você é em verdade. E aí eu vou ver que nada pode me fazer mal. Então, se nada pode me fazer mal, o trabalho aqui do perdão não é a gente se colocar, como é que eu vou falar, tipo, acima de alguém e perdoar o causador do meu sofrimento. Porque o sofrimento não existe, ele é uma ilusão. Então, o perdão, além disso, ele é uma ressignificação das situações. Pô, eu sou filha de Deus, eu não vou ser abandonada nunca. Porque tudo que existe é Deus e todos que existem também são partes de Deus. Então nada pode me ferir. Um irmão em essência não fere o outro irmão. Então o que a gente vai perdoar aqui são ressignificar e compreender situações ilusórias. Entende, gente? E não perdoar o acusador. Porque senão, vocês vão ver até, ele fala um pouquinho melhor aqui, a gente se coloca sei lá, num degrau superior, sabe? Num patamar superior ao outro, e aí eu venho, porque eu sou uma pessoa extremamente bondosa e eu quero trabalhar a bondade, e aí eu venho o teu perdão. Não, porque as situações ilusórias são ilusórias, elas são irreais. Então, se eu realmente estiver nos olhos da verdade, por isso que falam quando as centelhas divinas aqui manifestadas, um Buda, um Gandhi, eles não guerrearam, porque para eles a guerra não existia, não era, não fazia parte da realidade deles. Aí você começa a entender o amor incondicional, entende? Porque a gente vai olhar para situações ilusórias e não olhar para o culpado e para a vítima. Tipo, a gente meditar principalmente nesse tópico aqui, cara, dá uns insights assim na nossa cabeça que você vai vendo e falar, meu, realmente, acho que é isso, né? É muito maior do que a gente pensa, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. O mundo real é alcançado quando percebes que a base do perdão é bastante real e inteiramente justificada. Claro, porque só existe o que vem de Deus. E o que não vem de Deus é totalmente ilusório, são só ilusões. E ilusões podem e devem sim ser perdoadas, porque elas não existem, elas não machucam ninguém em essência. Enquanto o consideras como uma dádiva que não é devida, ele não pode deixar de sustentar a culpa que queres perdoar. Quando eu falo aqui que ele fala, o perdão não é uma dádiva que eu estou te dando. Ó, você, Senhor culpado, eu estou te dando a minha dádiva do perdão. Não, porque se somos todos iguais, eu não vou te perdoar, eu vou entender aquela situação ilusória, sabendo que aquela situação ilusória não pode me afetar. Então eu já não tenho nada para perdoar, se você não pode me atacar. Se você não me faz, você não pode me fazer mal, então você nunca vai ser um inimigo. Por isso o trabalho, por isso que Cristo fala, não olhem os seus irmãos como inimigos, porque isso não existe. O que existe são as ilusões que a gente coloca, lembra das brechas? As brechas que a gente coloca entre nós. O perdão não justificado é ataque.
E isso é tudo que o mundo jamais poderá dar. Ele perdoa os pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram, né? Eu estou te dando perdão, ó pecador, mas eu sei que eu te dei o meu perdão divino, mas eu sei que você pecou. E aí a gente fica, lembra do pensamento, ele volta, né? A gente manteve, a gente não desfez aquela ideia. Eu não desfiz aquela ideia de que meu irmão não pode me machucar. Eu dei o meu perdão para ele, mas eu não tirei ele do papel do pecador. Então aí a gente não consegue unificação, porque eu ainda tô, mesmo que achando que eu tô perdoando, eu ainda tô falando pro outro que ele é culpado. Eu não tô olhando para a situação como uma situação ilusória que não pode me machucar. Ele perdoa os pecadores algumas vezes, mas permanece consciente de que pecaram. E assim eles não merecem o perdão que lhes dá. Esse é o falso perdão que o mundo emprega para manter vivo o senso do pecado. É reconhecendo que Deus é justo, reconhecendo que Deus é justo, parece impossível que o seu perdão possa ser real. Assim, o medo de porque se eu estou mantendo um pecador ali, Deus, na sua justiça, em algum momento vai ter que dar um karma ruim para ele, porque ele vai ter que pagar por isso. Deus é o resultado garantido de se ver o perdão como algo imerecido. Assim, o medo de Deus é o resultado garantido de se ver o perdão como algo imerecido. Ninguém que se veja culpado é capaz de evitar o medo de Deus, mas ele é salvo desse dilema se for capaz de perdoar. Se és capaz de ver que o teu irmão merece perdão, aprendeste que o perdão é um direito teu, tanto quanto dele. Tampouco irás pensar que Deus pretende fazer para ti um julgamento amedrontador que o teu irmão não mereça, pois a verdade é que não podes merecer nem mais nem menos do que ele. O perdão reconhecido como merecido curará. Então, quando eu entender que o meu irmão em verdade não pode nada contra mim, assim como eu não posso nada contra ele, nem contra ninguém, porque em verdade a gente não ataca, e que só o que existe de verdade é a verdade do nosso Criador, e tudo que o nosso Criador cria são apenas amor, compreensão, só coisa boa. Então tudo que é contrário à verdade de Deus não existe. Então nem precisa ser perdoado, como a gente entende que é o perdão. O perdão passa a ser... Desculpa, pessoal. O perdão passa a ser compreendido até de uma forma diferente, como uma forma de ressignificar ou de compreender que aquela situação negativa não passa de uma ilusão e que eu não sou superior e estou dando perdão a alguém que pecou, porque o pecado não existe. Então nenhuma situação tem o poder de nos trazer sofrimento. É o poder que a gente dá a ela, a escolha que a gente faz frente a ela é que vai ditar se ela vai nos machucar ou se ela vai passar extremamente compreendida por nós e não vai nos afetar em nada. Porque a gente sabe que no caminho certo, no caminho da centelha, no caminho de Deus, a gente não precisa passar por privação nenhuma. E aí tudo que parece estar de cabeça para baixo começa a andar da forma certa. Tópico 7. A nova interpretação. Só o propósito constante é capaz de dotar os eventos com um significado estável, mas ele tem que dar um só significado a todos eles. Se significados diferentes lhes são dados, isso necessariamente significa que apenas refletem propósitos diferentes. E esse é todo o significado que tem. Isso pode ser significativo? É possível que a significação dos significados seja confusão? O medo é um julgamento que nunca é justificado. Porque a gente sentir medo não é justificado. Se a gente estiver de mãos dadas com a nossa verdade, não tem do que a gente precise ter medo. A sua presença não tem significado além de mostrar que escreveste um roteiro amedrontador e estás consequentemente com medo. Mas não porque o que temes tenha um significado amedrontador em si mesmo. É o poder que eu dei para aquela situação que vai me trazer medo ou não. O que eu coloquei no meu roteiro é que vai me trazer medo ou não. Escapar do julgamento está simplesmente nisso.
Todas as coisas têm apenas um propósito que tu compartilhas com todo mundo. No propósito único está o fim de todas as ideias de sacrifício. O que é esse propósito único? É a nossa reconexão com a nossa centelha, né? De todos nós. E essa reconexão traz o fim do medo e do sacrifício, que tem que assumir um propósito diferente para aquele que ganha e para aquele que perde. Né? O sacrifício ele tende a isso, né? O sacrifício ele tem um valor para mim e um valor para o outro, porque aí eu vou ganhar e o outro vai perder, ou o outro vai ganhar e eu vou perder. E isso não existe quando a gente está com o propósito da unificação. Não poderia haver nenhum pensamento de sacrifício à parte dessa ideia. E é a ideia de metas diferentes que faz com que a percepção se altere e o significado mude. Em uma meta unificada, isso vem a ser impossível, pois o teu acordo faz a interpretação se estabilizar e durar. Se todos nós, imagine aqui comigo, todo o planeta, todo mundo que está vivo aqui, tiver um único propósito, e consciência desse único propósito, que é a nossa reunificação, que realmente é isso que importa, por que eu vou temer se eu vou ter, se eu não vou ter? Por que eu vou querer guerrear com você para eu ter mais ou para eu pegar de você, senão você vai pegar de mim? Quando a gente parar de olhar para essas baboseiras do ego e olhar para o nosso objetivo de estar aqui nessa roda de encarnação, né, nessas trocas de experiências, que isso aqui é para que a gente volte a nos reunificar com a nossa centelha, a gente não tem mais que temer esse mundo ilusório. A gente não tem mais que guerrear entre si ou brigar entre si. Porque a minha reconexão, a tua reconexão, a reconexão do nosso vizinho, do nosso amigo, do tido como inimigo, todos nós reconectados, vai ser uma emanação de paz, de harmonia, de fraternidade por todos nós. E aí não tem nada do que a gente deve temer, porque ninguém unificado ataca, ninguém unificado tira do outro. Tudo prospera, tudo cresce, tudo vibra amor. Né? Então é o que ele está falando. Então a gente não precisa mais de um mundo de julgamentos, porque todos vão estar unificados. Não interpretes em função da solidão, pois o que vês nada significa. Até a ideia da solidão é uma ideia errada. Ninguém está sozinho nunca. A gente vem de um pensamento de Deus, do mesmo Criador, todos nós entrelaçados, energeticamente, né, quanticamente, estamos todos entrelaçados. Então a solidão, ela nem pode existir. Nós temos um intérprete, e através do seu uso dos símbolos, nós nos unimos de tal modo que significam a mesma coisa para todos nós. Nossa linguagem comum permite que nós falemos com todos os nossos irmãos e que compreendemos com eles que o perdão foi dado a todos nós, e assim podemos nos comunicar outra vez. Então, o perdão que foi dado para mim, foi dado para você, foi dado para todos nós. A gente recebeu a ressignificação da nossa verdade, e aí não tem mais nada entre a gente, não tem mais ilusão nenhuma entre mim, entre você, entre ninguém. Tópico 8. A realidade imutável. As aparências enganam, mas podem ser mudadas. A realidade é imutável, ela não engana em nada. E se falhas em ver o que está além das aparências, tu estás enganado. O milagre é um meio de demonstrar que todas as aparências podem mudar, porque elas são aparências, né, são ilusões, e não podem ter a imutabilidade a que a realidade está vinculada. Aí a realidade é imutável. O milagre atesta a salvação das aparências, demonstrando que elas podem mudar. O milagre ele vem e nos dá a ferramenta para a gente ressignificar, ele nos faz compreender as coisas da forma certa. O teu irmão tem em si mesmo uma imutabilidade que está além de ambos, a aparência e engano. A imutabilidade do meu irmão está além da aparência, do engano, da ilusão, da ideia falsa que eu projeto a respeito dele, assim como a nossa também. Ela é obscurecida por pontos de vista mutantes que percebes em relação a ele como se fossem a sua realidade. Eu olho para o irmão e eu crio pontos de vista, né, em relação a ele. A gente está sempre criando pontos de vista em relação ao outro. Muitas vezes a gente acredita e julga o outro através de coisas que a gente mesmo está criando em cima dele.
O sonho feliz a seu respeito toma a forma da aparência da sua saúde perfeita, da sua liberdade perfeita em relação a todas as formas de carência, da sua segurança contra desastre de todos os tipos. O milagre é uma prova de que ele não está limitado pela perda nem pelo sofrimento sob qualquer forma, porque isso pode ser tão facilmente mudado. Isso demonstra que essas coisas nunca foram reais e não poderiam ter brotado da sua realidade. Toda essa ilusão que a gente cria a respeito um dos outros. Isso nunca foi verdade. Porque a realidade é imutável, já existe lá. Porque a realidade é imutável, já existe lá um milagre para curar todas as coisas que mudam e oferecê-las a ti para serem vistas de uma forma feliz e isenta do medo. Como a realidade não muda, ela é imutável, o milagre tem diversas formas para nos trazer essa compreensão da verdade. Será dado a ti olhar para o teu irmão deste modo, mas não enquanto quiseres que em alguns aspectos seja de outro modo. Lembra que eu já falei uma vez, que o livro ensina uma vez? Não é perdoar isso, mas não perdoar isso. Não é perdoar um e não perdoar o outro. A verdade é a mesma para todo mundo. E não é ficar decidindo que eu vou perdoar ou não. A verdade, ela também não se divide. Ela é ou não é. Não existem meias verdades. Pois isso apenas significa que não queres vê-lo curado e íntegro, né? Quando a gente dá um pouquinho e depois tira, né? A gente está falando, não quero te ver íntegro. Eu quero te ver ainda como um pecador. Eu me dou esse direito. Isso está errado. E isso só vai prejudicar nós mesmos. O Cristo nele é perfeito. Porque o Cristo nele é perfeito. Então, se eu continuar julgando ele, eu vou estar negando o Cristo nele. E se eu nego nele, eu nego em mim. Porque o que é verdade para ele é a minha verdade também. É para isso que queres olhar? Então não permitas que existam sonhos sobre ele, sonhos, ilusões, né? Formas erradas de ver, que prefiras ver em lugar deste, em lugar da verdade. E verás o Cristo nele porque permites que ele venha até ti. Eu permito que Cristo venha a mim. A partir do momento que eu permitir e reconhecer que ele também está no meu irmão. E quando ele tiver aparecido a ti, estarás certo de que tu és como ele, pois ele é o imutável no teu irmão e em ti. Cristo é o que é imutável em mim, imutável em você. E o que é imutável em mim, imutável em você, a não ser a nossa verdade, a nossa centelha. Então o que é isso, gente? Vocês têm noção do que nós somos em verdade? Do que nós podemos voltar a ser? Já somos, não deixamos de ser. Mas vocês têm noção do que o esforço desse trabalho vai nos trazer? E a gente vai ficar perdendo tempo com ilusões e com formas erradas de julgamento, enquanto a gente tem tudo isso aqui para ser, gente. A gente vai ficar perdendo tempo com coisinha boba. Por isso que quando a gente estuda dentro do esoterismo, sei lá, da espiritualidade, não sei, e aí a gente vê, né, puxa, parece que a gente é tido como crianças mimadinhas aqui mesmo. Porque a gente tem tudo isso aqui, gente, e a gente fica brigando por ninharia. Somos tudo isso aqui. Por que deverias ter medo de ver o Cristo nele? Tu apenas contemplas a ti mesmo no que vês. Na medida em que ele é curado, tu és libertado da culpa, pois a sua aparência é a tua própria para ti. O que eu vejo no meu irmão é o que eu vejo em mim, né? E o que eu projeto no meu irmão é o que eu estou projetando por mim. Então, se a gente já começou a entender o que realmente nós somos em verdade, como eu falei, para que perder tempo com toda essa besteirinha que a gente vem criando e a gente vem brigando por coisas pequenas? Todos nós somos merecedores, porque todos nós somos essa centelha divina. Muito obrigada, pessoal.